Olá, queridos, bom dia, bom dia, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 26 de março. Nossa, o mês de março está indo embora mesmo, né? Afinal de contas, não é para ficar, né? É para passar. Aqui em Aracruz, hoje amanheceu com um tempo nublado, uma pequena garoa fininha já caiu nessa madrugada aqui no centro de Aracruz, né, nas redondezas aqui. Fui levar minha filhota na escola, graças a Deus já tinha acabado de chover, senão a gente ia ficar molhados, né? Vamos iniciar então a nossa manhã de estudo com o reverendo Davidson e eu quero então desde já orar. Orar por sua vida, por sua família, você que está em deslocamento vai aproveitar, né, para poder se conectar a nós, você que vai assistir por um curto tempo, mas depois volta, hein? Oremos então. Senhor Deus, eu quero te agradecer por essa manhã, eu quero te agradecer pelo dom da vida, eu quero te agradecer, Senhor, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos permite despertar mais um dia, o Senhor nos permite, Paizinho querido, nessa manhã acordar e poder, Senhor, contemplar já cedo as tuas maravilhas. Obrigado, Senhor. Obrigado também pela vida do reverendo Davidson, que está conosco, com o intuito, Senhor, de nos abençoar nessa manhã, com o intuito, Senhor, de nos proporcionar um aprendizado maior a respeito da tua palavra. Pedimos ao Senhor que abençoe, pedimos ao Senhor que continue cuidando dele, da sua esposa, cuidando da sua saúde, cuidando do seu emocional, aquilo, Senhor, que ele tem colocado enquanto objetivos, que o Senhor possa permitir que ele consiga realizar cada um deles. Também, Pai, eu quero colocar diante de Ti os nossos amigos e irmãos que estão em deslocamento. Alguns estão indo para o trabalho, outros estão indo para a escola, para a universidade, e ainda outros, Senhor, estão retornando do trabalho. Pai, abençoa cada um deles. Pai, sustenta cada um deles. Que seja, Senhor, um dia onde sejamos, Senhor, instrumentos nas tuas mãos para abençoar outras vidas. Assim eu te oro e já te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, já vou chamar o reverendo Davidson. Bom dia, bom dia, bom dia, reverendo Davidson. Bom dia, pastor Anderson, tudo bem? Bom dia a todos. Que Deus nos abençoe mais um estudo da palavra. Amém. Reverendo Davidson, aqui hoje está nublado, já choveu aquela chuvinha gostosa, fininha. Como é que tá aí no Rio de Janeiro, querido? Aqui amenizou um pouco aquele calorão brabo, né? Mas ainda está um pouquinho quente ainda, na minha opinião, né? A minha esposa já sente frio, mas eu sinto calor sempre, né? O Rio por si só já é quente, né? É, Imagine. deve ser também o fogo do Espírito Santo, né? Também, tem essa também, é verdade. Ah, É que isso aí. legal. Entendeu, Davidson? Eu vou sair de fininho, vou deixar você bem à vontade para também Obrigado. nos incluir nessa manhã, tá bom? Deus te abençoe. Obrigado. Estamos aqui, então, como sempre, né? Começando a falar de literatura. Já está tudo pronto aqui, ó. Você que já quer começar com uma comédia para rir bastante, As Lendárias Trapalhadas do Apóstolo Valde Crey. Veja só que comédia interessante, né? Tem esse personagem aqui, ó. Uma história hilariante sobre a busca por fama, poder e riquezas. Então, com esse livro aqui com esse livro aqui você vai se divertir, com esse livro aqui você vai amar, né? Conhecer esse personagem aqui. É um personagem fictício, é claro, né? E vai ser bem interessante para você conhecer o Valde Crey e todas as loucuras que esse apóstolo inventou por não conhecer a Bíblia, né? Por não conhecer a palavra de Deus. Esse aqui é o livro que nós trabalhamos na série, né, anterior. Eu só quero melhorar logo, né? Esse livro aqui eu trabalhei enquanto estava no hospital acompanhando a minha mãe e ela passando por toda a luta, né, que ela enfrentou no ano passado. Mas aqui, ó, é o resultado.
quando a gente aprende a fazer do limão uma limonada, né? Então, é um livro que fala sobre como você se portar de modo a agradar a Deus no momento da sua enfermidade para alcançar a cura, não é a cura que Deus pode dar. Esse aqui é um livro sobre proteção divina para mulheres. É somente para mulheres, tá vendo aqui, ó? Essa capa maravilhosa dessa criança linda aí, protegida pela mãe, não é? Então, descubra a inexpugnável proteção divina nesse livro aqui, Guardadas pelo Amor, especificamente para mulheres. Tá bom? Você que é mulher, que é cristã, irmã em Cristo, você vai aproveitar muito esse livro aqui. Esse aqui é o livro para pregadores, A Semente e a Palavra, já na sua segunda edição ampliada. Tem aqui o conhecimento de pregação narrativa para você fazer e alcançar muitas vidas, não é? Você vai aprender técnicas de linguística aplicada ao sermão, você vai aprender análise do discurso, análise do sermão seu e de outras pessoas também. Você vai ter um upgrade nas suas mensagens, tá? Vale muito a pena. Esse aqui é o nosso xodó, né? O livro que tem vendido bastante. Já está na sua terceira tiragem. Daqui a pouco vai terminar, a gente vai ter que fazer mais. Revelações originais do Salmo 23, para você conhecer em profundidade o Salmo do seu pastor, né? Na sua língua original, palavra por palavra, versículo por versículo, à luz da língua original em hebraico. Acompanhando ele, tem esse aqui, o Salmo 91, né? Salmo 91, completamente comentado também à luz da língua original. Nesse livro aqui, Proteção Divina no Curso da Vida, totalmente baseado, ó, na língua hebraica, tá bom? Na língua original em que esses salmos foram compostos. Aqui o livro, que é o livro do momento, o livro do ano passado, né, na verdade, mas o livro que tem causado frisson, já esgotou a sua primeira tiragem. Eu já vou providenciar a próxima, tá? Além do sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó. É o comentário mais abrangente que eu fiz, talvez o mais abrangente em língua portuguesa, que trabalha os temas de Jó com abrangência, com teologia, um pouco de filosofia, né? Porque acaba a filosofia dando mãos à teologia. Também tem algum cotejamento aqui no hebraico, especialmente no prólogo e no epílogo. E olha, é uma bênção esse livro aqui, tá? Tem tido muita procura, já esgotou a primeira tiragem, como eu disse. Já tenho que providenciar a próxima, né? Porque já não tenho mais em estoque, mas você pode encomendar o seu no link que eu posso te mandar pelo meu WhatsApp. Você faz o contato. O WhatsApp é 021 998 58 5402. Eu vou mandar para você o link que você pode encomendar ali o seu exemplar, mesmo que eu não tenha em estoque aqui. Você não vai ficar sem o seu livro, tá? Muito bem, tem esse livro agora aqui, que é o nosso livro base dessa série de estudos, o livro Em Busca da Atividade Perdida. Tá vendo aí, ó? Em Busca da Atividade Perdida, esse livro aqui maravilhoso, onde você está estudando sobre como lidarmos com aqueles que desviaram da fé, os que estão frios na fé no Senhor, não é? Então, Em Busca da Atividade Perdida, nesse livro aqui, você tem acompanhado esses estudos aqui em resumo, né? Reconectar-se com Deus é uma bênção e você pode ser abençoado com esse livro aqui, se você deseja se reconectar com o Senhor, tá? Esse livro aqui, você também vai adquirir o link. Se você pedir o link, eu posso enviar para você. A nossa irmã Zuleida está dizendo aqui, né? Bom dia, nossa irmã. Ela diz: comprei os livros do pastor e alguns foram entregues na minha residência, né? Então é só pedir que chega na sua casa pelos correios, né? Pelo menos enquanto existirem os correios, a gente vai mandar por eles, né?
Muito bem, que Deus abençoe toda a sua vida. Espero que você faça contato para ter experiências de leitura que vão agregar valor à sua vida espiritual e mais conhecimento à palavra de Deus para você. Tá legal? Muito bem, pastor Aderson, estou pronto então para começarmos o nosso estudo. Já estamos aqui com a tela totalmente para você ver, né? Aqui, ó, essa apostila aqui, ela tá de graça. Você pode pedir aqui, ó, em busca da atividade perdida. Você pode pedir esse estudo aqui de graça, que é um resumo do meu livro em 10 páginas. Então, você vai conhecer as partes principais desse livro para poder abençoar a sua vida. Estamos aqui hoje, finalizando, né? Nós já fechamos aqui na aula passada o tópico 6, que diz: Deus toma a iniciativa de nos chamar. Então, a gente já falou aqui no tópico ainda anterior, né? Nos tópicos anteriores, no ressentimento de Deus com a humanidade, a fidelidade de Deus é a restauração da intimidade, que um dia foi perdida. E agora a gente está tratando, né? A gente acabou de tratar de Deus tomando a iniciativa de nos chamar. E aqui entra um conceito importante, que Deus nos atrai com amor eterno e laços de amor. Então, esse tema aqui dos laços de amor que aparece em Oséias é um tema interessante que a gente pode agora aumentar aqui o escopo desse estudo, né? A gente pode aumentar aqui a abordagem. E vamos falar aqui agora no tópico 7 do nosso estudo. Se você já está com o PDF aí, é só acompanhar, olhar aqui na tela, claro, né? E acompanhar também no seu estudo se você precisar. Oséias 11:4 menciona que Deus nos atrai com cordas humanas e não divinas. Isso significa que Deus respeita a nossa liberdade e nos atrai de maneira perceptível a nós mesmos, porque essas são cordas humanas, os laços de amor e cordas humanas. Vamos lá voltar para Oséias 11, versículo 4, que é o texto base, né, dessa parte. Aqui na Nova Almeida Atualizada diz o seguinte, Oséias 11, versículo 4. Atraiu com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o pescoço e me inclinei para dar-lhes de comer. Então, essa é a primeira parte aqui que nos chama a atenção. Atraiu-os com cordas humanas, com laços de amor. Então, essas cordas humanas aqui têm a ver com o modo como Deus se adaptou à nossa situação para poder nos resgatar. Então, é isso. Se você quiser, por exemplo, abençoar uma criança, quiser brincar e interagir com uma criança, você vai ter que se adaptar. Você vai ter que se adaptar ao nível dessa criança. Vai ter que falar uma linguagem que ela entenda, vai ter que se agachar para poder alcançar e ficar no nível que a criança possa te ver, e não ficar em um nível acima dela, né? Mas você vai se adaptar à situação para poder interagir, para poder cuidar de uma criança pequenininha, né? Então você tem que se adaptar à situação dela, ao mundo dessa criança. Deus faz a mesma coisa. Quando ele diz que nos atraiu com laços de amor e cordas humanas, ele está se referindo aqui a essa adaptação que ele fez para poder tratar conosco. E ele fez isso na cruz do Calvário. Aliás, quando Cristo encarnou, quando Cristo tomou a forma humana, já é uma prova de que Deus nos amou e que ele não esteve medindo esforços divinos, né, para poder tratar conosco em nossa própria realidade, em nossa própria situação. Por exemplo, ninguém pode dizer que Deus não nos ama a ponto de não abrir mão da sua própria condição confortável, divinamente falando, né, durante um tempo, porque ele fez isso. Deus abandonou a sua condição divina na pessoa do Filho de Jesus Cristo
E durante um tempo, o tempo da sua vida aqui na Terra, ele veio conviver em nossa realidade, que é bastante difícil, uma realidade com privações, com limitações. É só você ler lá o texto, né, de Filipenses, capítulo 2. Essa passagem, Filipenses, capítulo 2, ela é muito emblemática, porque ela trata justamente disso. Eu vou abrir aqui o texto para você dar uma olhada, né? E a gente vai apenas dar uma rápida olhada aqui. Em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, você pode acompanhar comigo. Olha só. Estou ainda na Nova Almeida Atualizada, que é uma versão que eu tenho gostado bastante, né? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Ou seja, Jesus não ficou apegado à sua condição divina, mas ele abriu mão durante um tempo das facilidades da sua condição divina, não da sua divindade. Cristo nunca perdeu a sua divindade. Ele nunca abriu mão da sua divindade. É a natureza dele. Não dá para abrir mão da própria natureza. Mas ele abriu mão, sim, temporariamente, de algumas prerrogativas que ele tinha por ser Deus. E depois ele retomou essas prerrogativas, né? Veja aqui o versículo 7. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, sim, durante o tempo, Jesus enfrentou o que a teologia a gente chama de kenose, que vem de uma palavra grega, que significa justamente você está se auto-esvaziando, se autolimitando, até para que possa viver plenamente a experiência de ser um ser humano. Né? Então, Deus jamais pode ser acusado de fazer vistas grossas à nossa situação, de não atentar para nós, de não nos amar, de não cuidar de nós. Ele fez o impensável. Ele fez o que todo pai amoroso faria, né? Que é se colocar à disposição para abençoar o seu filho que está em dificuldade. Tá legal? E isso custou caro, né? Custou caro para Jesus. A gente costuma dizer que a salvação é de graça. De fato, para nós ela sai de graça, porque nós a alcançamos pela graça de Deus através do sacrifício de Cristo. Mas para Jesus Cristo não saiu de graça. A nossa salvação não saiu de graça para Jesus. Custou um preço muito alto, que Cristo pagou. Por isso que Deus sempre esteve disposto a nos atrair, a ter esse desejo de ter um relacionamento com os seus filhos, um relacionamento de pai e filhos, mais até do que o do Criador e criatura. Ele realmente nos ama e ele nos atrai com cordas humanas. Por isso que temos essa simbologia aqui, porque aqui significa que Deus respeita a nossa liberdade, a nossa livre agência, né, em termos teológicos, e nos atrai de maneira perceptível a nós. Ou seja, nós podemos perceber que Deus quer se relacionar conosco. Ele faz isso nos atraindo, de modo que a gente entenda, porque ele está acessível a nós através da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Tá? Então, essas cordas humanas representam a igreja, onde os relacionamentos entre os irmãos formam laços que nos aproximam de Deus.
Então, sim, nós podemos perceber que essas cordas humanas têm também um aspecto físico. Nós podemos sentir essas cordas humanas que nos atraem para Deus. A igreja faz essa representação. Ela é como se fossem os braços de Jesus Cristo abraçando o pecador que ainda não está na experiência do que é viver a igreja. Então, essas cordas humanas, elas são representadas hoje pela igreja visível, pela igreja física, que está geograficamente em vários pontos aqui da Terra. Então, você vê a igreja operando, a igreja viva, a igreja adorando a Jesus Cristo ao longo dos séculos, dos milênios, e você vê aqui a igreja ainda sendo relevante para as vidas de tantas pessoas que precisam se reconectar com Deus. Então, se você negligencia a igreja, por exemplo, como alguns que se decepcionaram com alguma igreja local, com algum líder abusivo, e a gente não está aqui tapando sol com peneira, o líder abusivo ele existe, e ele está ali para explorar as pessoas. O intuito dele é só explorar financeiramente para poder ter uma vida rica. E a gente sabe que essa é uma realidade no mundo e aqui no Brasil, né? Especialmente aqui na nossa realidade, que está perto da gente. A gente sabe disso, a gente sabe de pessoas que foram exploradas e depois foram cuspidas como se fosse um bagaço, já que não oferece mais nada para esse líder ou para uma liderança, né, que quer ter uma vida fácil aqui na Terra. Não é sobre isso que a gente está falando, a gente entende a situação de quem se decepcionou com a igreja. Mas não é essa a questão. A questão aqui é que se você negligencia a igreja, se você abomina a igreja, se você rompe com a igreja, você está jogando fora o caminho que Deus escolheu para se aproximar de você. Então, se você joga fora a igreja, você está jogando fora o seu relacionamento com Deus através dessas cordas humanas vividas na vida comunitária. E é muito simples você entender isso, porque a igreja, quando funciona como corpo de Cristo de verdade, e não uma caricatura de uma igreja falsa, né? Mas uma igreja de verdade, quando ela funciona, você encontrou ali um tesouro, que é um campo fértil para você trabalhar, agradar ao Senhor, ser ministrado por Ele, às vezes até ser exortado quando você errar, porque se você tem compromisso com o erro, se você tem compromisso com o seu próprio ego, você não vai querer ser exortado. E se você não for exortado, você vai continuar errando. Isso é ter compromisso com o erro, com o pecado. Todo cristão não pode ter compromisso com o pecado. O erro não pode ser o compromisso do cristão. Ele tem que aprender. E eu tenho aprendido isso ao longo do tempo, né? Tenho me esforçado para aprender isso. É você estar engolindo o seu próprio orgulho para que esteja aprendendo as lições de vida que você precisa aprender. E Deus vai trabalhar com você, vai forjar o seu coração através da convivência na igreja, inclusive com as decepções que você vai ver na própria igreja. As decepções são didáticas para você. Você vai crescer na fé quando você aprende a ter maturidade para lidar, inclusive com as situações difíceis e decepcionantes da própria igreja. Então, se você é do tipo crente mimimi, que chora por tudo, que reclama de tudo, que nada está bom para você, meu chapa, nem o céu vai ser bom para você. Embora esteja exagerando, é claro, né? Mas mesmo o céu tendo essa perspectiva de perfeição, se você nunca está satisfeito com nada, mesmo se Jesus fosse o seu pastor, você acharia algum defeito. Essa aqui é a questão. Talvez o Deus da sua vida seja o seu próprio ego. E isso é idolatria. A egolatria é uma forma moderna
de você também se distanciar de Deus praticando a idolatria, entendeu? Então, seja mais humilde, esteja na igreja, por mais que você sofra. A não ser que você perceba que, de fato, a liderança seja exploradora. Aí é exagero, né? Aí não, você não vai ficar lá mantendo uma igreja assim, sendo explorado por ela. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que se você tem uma igreja saudável e você se decepcionou com a liderança, com o pastor, com alguém, tenha maturidade e humildade para resolver isso. E não abra mão do convívio da igreja, numa igreja que é, de um modo geral, saudável. Se você está sendo realmente pastoreado por alguém de modo saudável, porque isso é sinal de maturidade. E se você abre mão de uma igreja saudável assim fácil, você está jogando fora a oportunidade de você crescer na fé, ficar maduro e ser abençoado por Deus com isso. Tá? Então, aceite as cordas humanas que Deus está estendendo para você. Ele quer voltar a se relacionar com você que perdeu essa conexão com Ele. Ele agora está buscando você para se reconectar com o Senhor. Tá bom? Então, vamos avançar aqui para o tópico 8 do nosso estudo, que é o amor de Deus exige uma resposta. Sim, preste atenção. Nós começamos provocando um ressentimento no coração de Deus. O pecado de Adão e Eva, nosso próprio pecado pessoal, tudo isso nos afastou de Deus, tá? Nos tornou totalmente alheios à vontade de Deus. Por causa disso, na parte lógica, e pelo fato de Deus ainda manter-se fiel, por causa dessa natureza de Deus, que ele é fiel por natureza, né? Ele não pode negar a sua própria natureza. Aliás, ninguém pode fugir da sua própria natureza. Todo mundo segue a, a própria forma como a pessoa funciona, a mente da pessoa funciona. Ninguém consegue ficar alheio à sua própria natureza. Deus, inclusive. Então, ele não vai fugir da sua própria natureza. Na natureza de Deus, ele é amoroso e fiel. Então, ele vai sempre se manter assim. Ele nunca vai deixar de ser fiel. Por causa dessa natureza fiel de Deus, ele quer restaurar a intimidade com a humanidade, já que ela foi perdida devido ao pecado. Ele tomou a iniciativa de nos chamar, ele, portanto, nos atrai com cordas humanas e laços de amor. Nós já estudamos até agora. Agora que você já sabe que Deus está te atraindo com laços de amor, você precisa dar uma resposta para ele. Se a pessoa que já teve um relacionamento com Cristo, já foi parte da igreja, já experimentou a alegria de fazer parte do corpo de Cristo, de alcançar a salvação, e se perdeu a conexão agora, essa pessoa lá no passado já deu uma resposta para Deus. E agora essa pessoa precisa dar uma nova resposta, porque Deus está novamente atraindo a pessoa que se desviou dos caminhos do Senhor. Então, se for esse o seu caso, se você se desviou dos caminhos de Deus, se você esfriou na fé, não consegue mais orar, ler a Bíblia, estar na igreja, não sente mais prazer fazendo isso, se essa conexão foi perdida, se esse laço de amor ele foi rompido, e sempre é rompido por nós, né? Não é Deus que rompeu com você, é você que rompeu com ele. Então, agora, nesse momento que você está ouvindo esse estudo, coloca no seu coração essa prioridade na sua vida. Você precisa dar uma resposta ao Deus que está te atraindo, que está colocando laços de amor para te aproximar dele novamente. Sim, isso é possível. Deus está te chamando hoje para se reconciliar com ele. Essa reconexão com Deus é possível. E é ela que vai trazer para seu coração, para sua alma, o sentido da sua própria vida.
Então, não adianta você simplesmente querer continuar a sua existência alheio a Deus. Você sabe que isso não funciona. Você sabe onde é que vai terminar isso. Então, você tem uma chance. Enquanto está vivo aqui na Terra, você tem a chance de se reconectar com Deus, mas aproveite. Aproveite a sua chance, porque ela pode não estar aberta por muito tempo. Cristo está prestes a voltar, a gente tem percebido isso. O mundo caminha para essa realidade, a realidade da volta de Cristo. E se você não conhecer a Cristo como Senhor e Salvador, como Senhor da sua vida, por amor, com essa pessoa que te atrai por amor, lá no final você vai acabar conhecendo Cristo como seu juiz. E não é uma boa coisa você conhecer a Cristo como juiz. Conheça-o como seu Senhor e Salvador primeiro. E depois você vai participar do juízo do grande trono branco, que é Cristo como juiz também, mas para dar galardões. E não para trazer sofrimento para você. Tá bom? Porque o sofrimento eterno, ele é uma realidade. E o galardão eterno também é uma realidade. Basta que você esteja em dia com o seu relacionamento com Deus, tá? Então, Deus está te chamando, Ele está te atraindo. Ele agora está esperando a resposta. Jesus disse, eis que estou à porta e bato. E quando ele diz lá em Apocalipse 3:20, que estava batendo a porta, não é para incrédulo, é para o crente. É para aquele que já conheceu o amor de Cristo, mas que se perdeu ao longo do caminho. Então ele está batendo a porta do seu coração e está esperando a resposta. Qual vai ser a resposta que você vai dar para ele? Entende? Em Tiago, capítulo 4, versículo 8 diz, cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. O passo inicial de dar esse passo para se aproximar da humanidade, Deus já deu. Lá no Éden, ele já deu, procurando Adão. Ao longo da nossa história, Deus já deu esse passo. Cristo é a maior prova de que Deus deu o passo de se aproximar de nós, pagando o preço que foi necessário pagar. E agora ele está esperando a resposta, a sua resposta. Chegue perto de Deus enquanto tem tempo. E vai chegar o dia que não vai ter mais esse tempo. Curso livre de Teologia Básica com o Reverendo Davidson Bignon. Uma jornada completa de aprendizado cristão, com 20 disciplinas curtas que incluem e-books exclusivos, aulas em vídeo e bônus transformadores. Ideal para líderes evangélicos, pastores, seminaristas e todos que desejam aprofundar sua fé. Assine agora na Hotmart e aproveite 10% de desconto. Quer complementar sua renda? Seja um afiliado. Detalhes na descrição do vídeo. Não perca esta oportunidade de crescer espiritualmente e compartilhar conhecimento. Busquem ao Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. Sim, vai chegar o dia em que Deus não vai mais estar perto. É quando for a época do juízo final. Ou no dia da sua morte, né? Se você morrer antes de se reconectar com Deus. Então, meu irmão, minha irmã, leve isso em conta, entendeu? Isaías 55, versículo 6, que a gente acabou de ver aqui, fala justamente sobre isso. E lembre também de Tiago 4:8. Cheguem perto de Deus, ele se chegará a vocês. Tá legal? Então, Deus deseja intimidade com o ser humano, mas espera essa resposta voluntária que o ser humano vai dar. Deus já está te atraindo, ele já está agindo, porque sem Deus agir primeiro, você nunca conseguiria dar uma resposta favorável a ele. Então, ele já está trabalhando no seu coração, ele trabalha primeiro.
Ele primeiro trabalha no seu coração para depois você ter condições de dar uma resposta a ele que seja favorável, que seja abençoadora. Entende? Então faça a escolha certa caso você esteja nessa situação de desconexão com Deus. E agora também te convido a compartilhar esse vídeo, essa aula, com as pessoas que você sabe que estão com dificuldade nessa área de conexão com Deus. Caso haja uma conexão perdida, é preciso que essa pessoa esteja agora dando a resposta que Deus espera dela. Ela que um dia conheceu a Deus e agora se afastou e agora está longe dos caminhos do Senhor, está com o coração totalmente virado contra Deus, e agora a mente dessa pessoa pode reconhecer e dar uma resposta, né? Pode perceber que o vazio existencial do seu coração só pode novamente ser preenchido por Deus. E essa resposta é essencial para a pessoa que você ama, que você sente a necessidade dessa pessoa estar se reconectando com o Senhor, né? Se você quiser compartilhar com essa pessoa a pregação inteira, em que esse livro foi baseado, aqui nessa apostila de graça, lá no começo, o link está lá, você é só clicar e enviar para a pessoa. Quem sabe, ouvindo a mensagem, a pessoa vai querer se reconectar com o Senhor, né? Vai dar essa resposta para o trabalho que Deus já está fazendo de aproximação, com laços de amor para essa pessoa, tá bom? De modo muito prático, fica essa missão, então, para você. O tópico 9 também aumenta a nossa percepção dessa necessidade de dar uma resposta imediata a Deus, por causa do perigo da insensibilidade espiritual. Às vezes, quando a pessoa se afasta do Senhor, ela fica tão insensível do ponto de vista espiritual que não são palavras humanas que vão simplesmente levar a pessoa, de fato, a se convencer, né? Não é um convencimento intelectual, entende? Mas um estudo bíblico como esse, que embora tenha intelectualidade, embora a gente esteja agindo com inteligência para entender o texto, e você acompanha, né, os meus estudos, sabe que a gente tenta ir o mais profundo possível, mas você está percebendo aqui que essa insensibilidade espiritual ela vai ser vencida quando a pessoa reconhecer que ela precisa se reconectar com Deus. E às vezes as lutas da vida nos afastam de Deus, mas a gente percebe o quanto precisamos nos reconectar, porque aquele vazio continua corroendo o nosso coração. Só Deus é que pode preencher o vazio. Então, se a pessoa está em um estado de insensibilidade espiritual, Deus está nesse momento, através do Espírito Santo, trabalhando para que o coração dessa pessoa volte a ser o coração, né, segundo a linguagem bíblica, volte a ser não o coração de pedra, mas o coração de carne. Um coração que volte a pulsar na direção de Deus. Então, essa insensibilidade espiritual, ela pode ser vencida, porque o próprio Deus está trabalhando para alcançar novamente a pessoa que se afastou dele. Então, é muito necessário que a gente esteja tomando consciência dessa situação de insensibilidade espiritual. Eu já citei aqui Apocalipse 3:20, onde Jesus bate a porta, mas a igreja, no contexto lá de Laodiceia, não percebe a sua ausência. Veja só, uma igreja de cristãos não percebeu a ausência de Cristo. Por que não percebeu a ausência de Cristo? Porque Cristo estava fora do dia a dia da vivência dessa igreja. Aí fica aquela pergunta, será que nós, hoje em dia, também temos igrejas que perderam essa sensibilidade espiritual
e Cristo se afastou de agir na igreja, e a igreja nem percebeu, ou até Cristo nunca esteve ali, se for uma igreja, né, que não era saudável, uma igreja que já nasceu com intenção errada, nem podemos chamar propriamente de igreja, né, uma comunidade assim. Será que existem comunidades hoje que perderam tanto a sensibilidade espiritual a ponto de nem perceber a ausência de Cristo no dia a dia da igreja? Nos cultos, nas pregações, não tem mais milagre. E não me refiro aqui a milagre forçado, né? Esse povo que força aí, que cura caroço, cura dor de cabelo, né? Eu não estou me referindo a isso, estou falando cura de verdade, salvação também, gente restaurada, gente tendo um casamento restaurado. Se Deus não está trabalhando, se Jesus não está operando, se não tem resultados, precisa ver o que está acontecendo com a igreja. Tem que ver se a igreja não perdeu a conexão com Cristo a ponto dele deixar de agir na igreja e a igreja nem perceber. Nem perceber a ausência do Senhor. Tá? Isso é coisa muito séria. É muito importante. A igreja pode se considerar cristã, mas deixar Cristo de fora. Olha que coisa terrível, né? Que coisa antagônica. Uma igreja que se considera cristã, tem nome de cristã, cheira como se fosse cristã, uma igreja que tem toda a aparência de ser cristã, mas se deixou Cristo de fora, não é uma igreja cristã de verdade. Falta a essência, que é Cristo dentro dela. Cristo operando dentro dela. Entendeu? Então, é muito importante que aquele que se perdeu a conexão, seja o indivíduo, seja a própria igreja local, tem que resgatar a sensibilidade espiritual. E vai conseguir isso com humildade, com coração humilde, vai conseguir isso também buscando a Deus. Quando busca a Deus, é uma resposta aos laços de amor que Deus já está lançando sobre o nosso próprio coração. Amém? Muito bem, já vamos parar por hoje então com o nosso conteúdo. Vamos deixar o tópico 10 então para a nossa próxima aula, onde vamos falar sobre não podemos ignorar o chamado de Deus. Tá legal? Que Deus abençoe então a sua vida. Apaixonada, só estamos aí atentos para as perguntas. Joia, joia, joia. Bom dia, bom dia. Algumas irmãs estão aí conosco, como a Ilma Dias, a Zuleida. A Zuleida até perguntou se poderia receber lá a apostila. Já foi enviada a apostila aí pelo link do Manhã com Deus, tá bom, minha irmã? E aí, qualquer coisa é só falar. Eu não sei se alguns irmãos, algumas irmãs aí têm alguma pergunta para fazer, outros se conectaram a nós, mas a gente não consegue enxergá-las nesse momento, enxergar as pessoas virtuais, né? É, é, é interessante, né? O estudo de hoje, né? Foi um estudo bem direcionado no que diz respeito também à reconciliação com Deus, tendo em vista a maneira como Deus atrai os seres humanos, né, para perto de si, ou melhor, para si mesmo, né? E é algo que é importante a gente frisar, como muito bem colocou o nosso querido amigo Reverendo Davidson, que é A algo importante. iniciativa sempre é de Deus, né? A iniciativa sempre é de Deus. A gente é que responde apenas à iniciativa que o próprio Deus já nos deu. Isso é importante frisar. Porque às vezes a gente acha que a falta de conexão partiu da gente. Então, agora depende de mim reconectar. Não. Ainda depende de Deus, assim como foi no momento da sua salvação. Depende sempre inicialmente de Deus. A gente apenas corresponde a essa iniciativa que Deus toma. E é interessante, irmão, falar isso, porque às vezes a gente se depara com algumas pessoas argumentando, né? Que não, eu faço, eu dou o primeiro passo. Não.
até porque na própria Escritura Sagrada a gente de ponta a ponta percebe essa iniciativa da parte do nosso Deus em relação à humanidade, né? O próprio Jesus começando ali já quando ele teve que aplicar, né, o disciplinar Adão e Eva, ali nós já vemos também a demonstração dessa busca de Deus para com o homem, não é verdade? Irmão, se alguém tiver alguma pergunta ou alguma colocação a fazer, fique à vontade, tá bom? Desde já eu quero agradecer a vida de cada um de vocês e eu peço para que vocês compartilhem esse link com outras pessoas, para que outras pessoas sejam edificadas e hoje, de maneira muito especial, aquelas pessoas que fazem parte do círculo de amizade de vocês e que estão afastadas que deixaram, né, a igreja por algum motivo, hoje o Senhor direcionou a uma reflexão neste sentido, por conta daquilo que nós temos estudado aí sobre a intimidade com Deus. A volta de Jesus está próxima, né? Cada dia que passa, isso a gente percebe com mais nitidez, olhando para as Escrituras Sagradas, a gente está convicto disso e nós não podemos nos calar. Precisamos fazer aí a nossa parte, precisamos ser instrumentos do Senhor para alcançar essas vidas. Eu vou, nesse período, pedir ao reverendo Davidson que faça as suas considerações finais, mas, amado, se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação, enquanto ele estiver fazendo as considerações finais, pode fazer aí através do chat, tá bom? Que ele depois vai responder sim. É isso aí. Fale agora ou cale-se para sempre, né? Manda aí a pergunta que a gente faz, tá legal? Muito bem, eu quero só retomar aqui, reforçar o convite para você conhecer o livro que deu início a esses estudos, né? Tanto a pregação quanto também o livro inteiro. Em busca da intimidade perdida, reconecte-se com Deus. Um livro que tem tratado desse tema aqui de um modo mais desenvolvido, mais abrangente. E você vai perceber o quanto o que a gente está vendo aqui em forma resumida pode impactar a sua vida espiritual. Tá? Esse livro aqui foi feito para isso. Esse livro aqui ele é dedicado àqueles que perderam a conexão com Deus, aqueles que perderam a sensibilidade espiritual para continuar correspondendo ao amor de Deus. Esse mesmo amor que te atrai, que te busca, né, para que você compreenda a verdade do Senhor. Aqui, ó, é um livro que vai abençoar a sua vida, tá? Então, faça contato comigo para qualquer um dos meus livros pelo WhatsApp 021 998 585402. Nessa resposta que eu vou te dar, eu vou te mandar o link geral para você encomendar qualquer um dos meus livros. Tem cursos também, tem material gratuito que você pode pegar nesse link. Tudo lá para você, tá bom? Tem coisa de graça, tem livro que você vai precisar investir um valor pequeno. E tem cursos também, inclusive cursos gratuitos e cursos também pagos, tá? Tem material muito bom lá que você vai gostar, vai ser bênção para a sua vida. E caso você queira também ter um conhecimento de teologia básica para a sua vida, para o seu ministério, para ajudar a sua igreja, eu lancei esse ano, no início desse ano, o curso livre de teologia básica, onde você vai estudar comigo. Eu já estou programando, já tenho programado 20 aulas, 20 matérias, na verdade, cada matéria com 5 a 8 aulas em vídeo, e você vai acompanhar, tem material didático, com matérias práticas, objetivas, que vão trazer muita preciosidade e conhecimento para você exercer o seu ministério na igreja. Se você já prega, se você já dirige culto, dirige reunião de oração, é líder de departamento, ou se você até já é pastor leigo, que não fez um seminário numa igreja que não exige seminário, né? Você pode estudar esse curso, é totalmente pela internet. Ele é barato, é uma assinatura muito baratinha que você faz por mês. E você tem acesso às disciplinas para ir fazendo e no final você vai fazer as provas para cada disciplina
e no final você ainda ganha o certificado de conclusão, que é para poder, né, fechar com chave de ouro os seus estudos aqui. Então, vale a pena você conhecer o curso livre de teologia básica. Nesse link que eu vou te mandar, o link geral de tudo que eu faço, você vai ter acesso também a esse curso e vai abençoar a sua vida. Você vai aprender a ser um líder cristão melhor para, de fato, você abençoar o reino de Deus com o seu trabalho, tá bom? Aprimoramento é sempre importante. Você vê aqui o quanto é enriquecedor você saber o que está fazendo, conhecer a Bíblia e ter domínio sobre o serviço para Deus que você está fazendo na sua igreja local, tá bom? Recomendo esse meu curso, vai ser bênção para a sua vida também. Vamos então orar, né? Já dei aqui os recados finais, não chegou nenhuma pergunta ainda, então vamos fazer a oração final e assim encerrarmos a nossa live de hoje, tá bom? Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que tivemos de estudar a tua palavra, de perceber o quanto o Senhor nos ama e o quanto o Senhor quer se aproximar de nós. O Senhor já tem nos atraído com cordas humanas, laços de amor, apesar dos nossos esforços para nos afastarmos de Ti, apesar, ó Pai, do nosso coração ser tão dúbio, ser tão longe do Senhor, ó Pai, e se encontrar nessa situação, nós pedimos agora a Tua bênção, o Teu cuidado, o Teu amor sobre cada um de nós. Trata conosco nesse dia, durante a nossa semana, pedimos a Ti, em nome de Jesus, essas bênçãos, agora e para todos sempre. Amém e amém. Amém, querido. Estamos encerrando então a nossa manhã com Deus. Ore por nós. Estamos aí no movimento de festa. Alguns irmãos estarão conosco nesse final de semana aqui em Aracruz. Se você puder, fique à vontade para poder vir e participar conosco desse movimento de celebração por 15 anos de pregação do campo missionário aqui em Aracruz. As portas estão abertas para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amanhã, Pastor Aderson, o som parou. O som parou aqui agora. Tá mudo. Ok. Voltou. Melhorou? Voltou? Voltou agora. Joia, queridos, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Lembrando, meu pedido de oração, ore aí pela programação que vai acontecer nesse final de semana, referente ao aniversário do Campo Missionário em Aracruz, 15 anos de pregação do Evangelho aqui na cidade, pontualmente ali no bairro do Irajá. Se você tiver disponibilidade, é mais do que bem-vindo em estar conosco. Sexta-feira, às 19 horas, sábado, às 18 horas e 30 minutos, e no domingo, às 19 horas. Mais uma vez, Reverendo Davidson, a minha gratidão a ti e a Deus em primeiro lugar, a ti, né, pela disponibilidade de estar conosco aí pela manhã, nos ensinando, compartilhando conosco o resumo dos seus livros e, ao mesmo tempo, fortalecendo a nossa fé. E eu tenho certeza que por onde essa live rodar, né, for transmitida, vidas serão abençoadas, edificadas, inclusive reconciliadas com Cristo Jesus, tá bom? Excelente dia, shalom! Shalom a todos.